dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Com alegria, estamos na casa do Pai, para prestar culto de louvor e adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Então, 1 Crônica 16, versículo 34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, Ele é o motivo do nosso louvor e da nossa gratidão. Seu amor é imensurável e indefensável. Rendemos graças a Ele neste culto. Oração de adoração, com a apreciação de Antônio Carlos, daqui no instante, e a oração de adoração. Posso pedir, Senhor Deus e Pai, maravilhoso tu é, porque ninguém é para ti, a gente consegue amanhã, liberdade, sempre nossas casas, paz, segurança, e deixa a nossa casa com mais segurança. E a tua misericórdia estamos aqui, Senhor. Obrigado por essa glória, obrigado por esse dia, estamos em casa, e o Senhor está aqui hoje, dedicando a oração a Ti, pela vida do Senhor, pelos pecados de Ti, Senhor, seja glorificado, exaltado, pelo Senhor, que o Senhor possa estar presente aqui, possa ser agradável hoje. Será feito para a honra e glória e louvor da nação do Senhor. Se agradecendo em santo nome e precioso de Jesus. Louvemos nosso Deus no hino 109, o bom pastor. Hino 109 de Mário do Festa.
Eu convido a igreja a ficar de pé para fazer a leitura alternada do Salmo 100. Salmo 100, 1 a 5, leitura alternada, oficiante igreja. Ouve todos. Salmo 100, de 1 a 5. Celebrai e conjugam o Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e nele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Os suas portas com ação de graça e os seus atos com hinos de louvor. Entrei graças e viver o nome. Todos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração sua fidelidade. Ministério de Oração e Louvor com 2 cânticos. Próximo domingo, era almoço de igreja. Sábado também no grupo de igrejas, outros grupos também. Mas na maior das formações é só participar do grupo. Os grupos têm as informações completas. E quem estiver a fim de almoçar aqui, pode falar com o prefeito Marcelo, com a Cláudia, com a Deise. De adoração, vamos ficar de pé, quem puder. Essa manhã vamos dizer, Senhor, render a Ti adoração e derramar o Teu ser. Que realmente, Senhor, venha derramar o santo sobre cada um nesta manhã.
Tu és soberano sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo, né? Tu és soberano. Vamos dizer isso para o nosso Deus, Senhor. Tu és soberano sobre nossas vidas. Este aumento da entrega dos dízimos e ofertas são utilizados no sustento da obra do Senhor no missionário. 2 Coríntios 9, versículo 7, assim está escrito: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá a alegria. Fazendo entrega dos dízimos e ofertas para sustento da obra do Senhor.
possa mais uma vez estamos aqui para dar graça ao nosso Senhor. E nós sabemos que tudo é permitido. E nós, apenas através dos dízimos e das ofertas, trouxemos um pouco, Pai, do tanto que o Senhor tem me dado, em teus sentidos. Então, agradecemos ao Senhor e que seja tudo que for ofertado, seja para a tua casa, não faltar continuar na sua casa, não venha para faltar para aqueles que necessitam. Assim te agradecemos, graças ao Senhor pela nossa vida, com força para ser nós estamos aqui. O Senhor nos tem mostrado para a beleza. Nós nos agradecemos. Em nome santo do Filho de Deus. No momento que ouvimos a mensagem da palavra de Deus, a mensagem que o Senhor colocou no coração do reverendo Roberto, será transmitida maravilhosa. Nós temos certeza absoluta que Deus tem uma mensagem para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Uma oração por meditação do presbítero Mauro. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque nesta manhã, Pai, viemos à tua casa, Pai. Nesta manhã que temos obrigações com o mundo, ó Pai. Nós viemos primeiro aqui, ó Pai. Viemos louvar, engrandecer o teu nome, ó Pai. Viemos ouvir a tua mensagem para nós, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, sabemos que o teu servo Roberto orou a ti, ó Pai. E que o Espírito Santo irá iluminar ele neste momento para trazer uma palavra viva aos nossos corações e às nossas mentes. Amém. Que o Espírito Santo possa também estar nos iluminando para que a gente possa receber essa palavra. Pai. Sabemos, ó Pai, que não somos merecedores de coisa alguma, Senhor, mas é confiarmos no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia, que te pedimos, te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Senhor, fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Senhor, fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Paz de Cristo para a querida igreja, amigos, amigas, irmãos e irmãs, que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã de domingo. A palavra é bem conhecida, o texto é bem conhecido, na verdade é uma frase só, você pode observar no Salmo 23. Salmo 23, da palavra do Pai, você abre por gentileza, você está colocado aqui na igreja, você que está em casa também, participando do culto pela rede social. Salmo de Davi, Salmo 23. Fiquemos em pé para a leitura da palavra do Pai. Diz assim a palavra do Senhor Deus: o Senhor é o meu pastor,
Vou repetir. O Senhor é o meu pastor. Louvado seja Deus pela expressão da sua palavra. A igreja pode tomar sempre em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, mais uma vez adentramos a tua presença através da palavra de oração. E mais uma vez aqui na tua casa, ó Pai, fazemos uma oração por iluminação, como agora foi feito pelo servo do mal. Nós te clamamos, Senhor Deus, que o Senhor venha sobre nós, iluminando o coração de cada pessoa que está colocada dentro dessa casa, aqui no santuário, mas também, Senhor, aqueles que estão assistindo através da rede social. Que todos possam ser iluminados pelo teu Espírito Santo, querido e amado Deus. Usa-me sim como vaso, teu vaso nesta manhã de domingo, ó Pai, e seja sempre o Senhor a falar, que o Senhor, como disse João Batista, que ele cresça, que Jesus cresça, que o Senhor cresça, e que nós que estamos colocados aqui no teu instrumento possamos diminuir, para que seja o Senhor sempre a falar neste lugar, não o homem, não a mulher, mas o Senhor a falar verdadeiramente, usando os servos e servas neste lugar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, te pedimos nesta manhã de domingo. Senhor, não permita que nada externo venha atrapalhar, Senhor Deus, o entendimento da tua palavra nesta manhã. Ó Pai, sempre os nossos ouvidos e corações e atenção, para que possamos ficar voltados aqui para dentro do santuário, ouvindo o Senhor falar aos nossos corações, recebendo a tua palavra em nossos corações, ó Pai, aprendendo com a tua palavra e tendo disposição, vigor, ânimo espiritual para praticá-la, Senhor Deus, cada dia de nossas vidas. Que a teoria aprendida na tua palavra se expresse em verdade, em prática, no dia a dia da vida do teu povo, Senhor Deus, iluminado pelo teu Santo Espírito. É o que mais uma vez aqui te rogamos em nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor nosso Deus. Igreja Presbiteriana de Irajá, amigos e amigas, tenho a dizer-te uma palavra de Deus para os vossos corações. Hoje, sabedores, todos nós, estamos colocados aqui, que estamos vivenciando no Brasil, o nosso país tão amado, uma eleição presidencial tão acirrada, poderia usar a palavra da moda, que é polarizada, parece que todos agora gostam de usar essa palavra, eu vou usar também uma eleição tão polarizada. O povo de Deus, na contramão da história, ele faz ao contrário, ele sai e entra. Ele entra na casa de Deus, na casa do Pai, e entrando na casa do Pai, o povo de Deus, ele olha para a sua palavra, e a sua palavra está colocada para nós aqui, no Salmo 23, versículo 1, como acabamos de ler agora, na parte inicial. O Senhor é o meu pastor. Eu gostaria que você pudesse repetir comigo essa expressão. O Senhor é o meu pastor. Mais uma vez, querido irmão e irmã, o Senhor é o meu pastor. E pela terceira vez e última vez, o Senhor é o meu pastor. Esta é uma passagem favorita de muitas e muitas pessoas, de muitos, incontável número de pessoas ao longo das gerações, ao longo dos séculos, encontraram esperança em Deus, encontraram esperança no Senhor, encontraram ânimo, vigor para as suas vidas no Senhor Deus. E em tempo de grande medo, em tempo de pânico geral, as pessoas, as gerações ao longo do tempo buscaram ajuda e apoio na pessoa do Senhor nosso Deus. O ex-presidente americano George W. Bush se dirigiu à nação americana, no salão oval da Casa Branca, quando houve naquela noite o ataque das Torres Gêmeas, o ataque do dia 11 de setembro de 2001. E ele usou, George Bush, o salão oval da Casa Branca, ele usou essa expressão, o Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor. É uma passagem que é adorada e amada por todo o povo cristão na terra. No Salmo 23, Davi, o autor do Salmo, ele fala muito
pessoalmente uma carne, fala muito pessoalmente, fala com muita intimidade em relação a Deus, ao nosso Senhor. E ele afirma, Davi, que o Senhor Deus é o pastor dele. Ele diz que o Senhor é o pastor dele. E nesta manhã de domingo, acredito eu, que vale a pena nós descobrirmos porque Davi disse que Deus era o pastor dele, Davi. E porque nós também podemos dizer hoje que Deus é o nosso pastor. O primeiro aspecto, então, para observarmos porque Davi disse que Deus é o pastor dele, e porque nós podemos dizer também que Deus é o nosso pastor, o primeiro aspecto está em: o Senhor é o meu pastor, porque Ele me conhece. Podemos colocar desta forma: Ele é meu pastor, porque Ele me conhece. Essa declaração, ela, quando Davi a fez, o Senhor é o meu pastor, ela abalou os leitores do tempo bíblico, irmãos. Porque os leitores do tempo bíblico estavam acostumados com a expressão do antigo Israel. E a expressão do antigo Israel, quando se relacionava a Deus, não era dizer que Deus é o meu pastor, mas dizer que Deus é o nosso Senhor, ou o nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, você vai ouvir essa expressão, que não é a expressão usada por Davi, porque Davi fala: o Senhor é o meu pastor. Davi falou que Deus é o pastor dele, mas Israel estava acostumado a usar outro tipo de expressão. Israel estava acostumado a dizer que Deus é o Deus deles, ou nosso Deus. Em Deuteronômio 6, versículo 4, você encontra justamente isso, quando a Bíblia Sagrada nos fala assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Israel estava acostumado a usar a expressão nosso Deus, mas Davi coloca essa expressão de uma forma mais íntima, mais individualizada, porque ele fala: o Senhor, ele não diz é o nosso pastor, mas ele diz: o Senhor é o meu pastor. Então Davi coloca para nós aqui algo que Israel não estava acostumado. Por isso essa expressão abalou os leitores do tempo bíblico, porque Davi coloca uma questão: Deus é o Deus do povo de Israel. Mas muito mais ele diz de Guimarães: Deus é o Deus do povo de Israel, como ele diz, Deus é o Deus dos indivíduos. Deus é o Deus das pessoas de maneira individual. Ele é o Deus das pessoas. Ele é o Deus do povo, irmã Eliane. Ele é o Deus dos indivíduos que pertencem ao grupo ou que pertencem ao povo. E essa é a outra razão pela qual você observa o Senhor Jesus contando a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, em Lucas 15, verso 3 ao 7, se você quiser abrir lá para poder olhar essa parábola tão conhecida, nós observamos que um único rebanho, ele pode ter 10 ovelhas, ou um rebanho pode ter até centenas de ovelhas, mas é um rebanho, não deixa de ser um rebanho. Um bom pastor conhece todas as ovelhas do rebanho, não importa se ele, Ruth Fernandes, é um rebanho de 10 ovelhas ou um rebanho de centenas de ovelhas. Mas um bom pastor conhece as ovelhas de todo o rebanho. Na parábola de Lucas 15, o Senhor Jesus conta a parábola para nós e que existia 100 ovelhas pastoreadas por um determinado pastor, Diácono César, quando uma das ovelhas ela se põe a perigo, ela se perde. Então o pastor guarda as 99 em lugar seguro e tranquilo para que elas pudessem ficar e vai atrás dele, desta ovelha que está então perdida. Da mesma forma, então, Davi usa a metáfora do pastor para descrever Deus. Davi fala do relacionamento entre Deus e seus filhos da aliança. Deus nos olha como seu povo, mas também nos olha de forma individual, igual o pastor que Jesus conta a parábola, que ele tinha um grupo de ovelhas, 100 ovelhas, mas quando se perde uma, ele olha para essa uma de maneira individual e procura essa ovelha até achar e coloca ela no seu ombro e traz ela de volta e fica alegre por trazer ela de volta. O que Cristo coloca para nós é o que Davi está colocando no Salmo 23. Deus não é só o Deus do seu povo, da sua nação, mas Deus é o Deus do indivíduo. Deus é o Deus do seu coração, do meu coração. Deus nos trata de maneira individual. No coletivo, Deus olha de maneira individual para as pessoas que compõem o seu povo. E Deus nos olha dessa forma, de forma individual, como seus filhos. Se diz, isso a ONU que fala então, a ONU que diz isso, Nações Unidas, que em 15 de novembro deste ano 2022,
a Terra deve atingir a marca de 8 bilhões de habitantes. Informação essa, estimativa esta, feita pelas Nações Unidas, pela ONU. A Bíblia diz para nós, que Deus conhece cada pessoa que está nessa terra pelo seu próprio nome. Em Isaías 45, verso 5, você tem a expressão bíblica dizendo o seguinte: o profeta messiânico falando, então, nos trazendo a palavra do Pai. Eu sou o Senhor, Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te chamei pelo teu nome, e te pus o sobrenome. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. É Deus falando com Isaías, Deus falando conosco, ainda que eu não conheça Ele, Deus. E como existem tantas e tantas pessoas, essa estimativa que a ONU fez, 8 bilhões de pessoas até 15 de novembro desse ano, como existem tantas e tantas pessoas que não conhecem a Deus. Mas mesmo que o ser humano não conheça a Deus, uma caminha, Deus conhece a todos nós. O Senhor conhece cada um de nós pelo nome. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador da terra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. Ele conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Sabe por quê? Porque Ele se importa com nós. João 3, verso 16. Você vai ver que Deus, o Criador, que nos conhece, Ele se importa de conosco. E João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo, igreja, de tal que deu, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele presenteou o mundo com quem? Com seu Filho unigênito. Isso mostra que Deus se importa. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Deus olha para o povo dele, mas olhando para o povo dele, Ele consegue enxergar você de forma individual. No coletivo, Deus enxerga o indivíduo. Olha para os nossos corações, conhece as nossas necessidades, conhece os nossos pensamentos, nos ampara, nos sustenta, nos levanta, nos restaura, nos coloca de pé, nos dá força, nos dá vigor, nos dá ânimo, nos dá alegria que o mundo não pode dar. E que ninguém pode nos dar. E quem ouvir vai ouvir. Ouça o Espírito da igreja. Ninguém, nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10. Ninguém pode nos dar o que Deus nos dá. Ninguém pode nos dar, só o Senhor, porque Ele verdadeiramente nos conhece. Você entrou na casa do Pai, no momento que seu país passa por uma situação tão acirrada, polarizada, para ouvir Deus falar ao seu coração. E Deus fala a ti: diga que eu sou o seu pastor. O Senhor diz para a ti nesta manhã, que possamos dizer isso: o Senhor é o meu pastor. É Ele que me sustenta, é Ele que me levanta, é Ele que me coloca de pé, Ele que me fez nascer nesta terra, Ele que vai me tirar desta terra também. E quando eu estiver aqui, estarei honrando a Ele, ao Senhor meu Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna chegou para nós através do Senhor Jesus nos nossos corações. Mas a Bíblia também diz que quem o recebe a Deus através de Cristo, recebe o poder de conhecer a Ele, é Deus, e quer te conhecer, e quer que vocês falem que Ele é o seu pastor, tão pessoalmente quanto um filho pode conhecer o seu pai. João, capítulo 1, versículo 12. João 1, verso 12. Diz assim: fala, Senhor Jesus, mas a todos quanto receberam, temos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que o receber, deu ao Senhor Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que recebem a Cristo, recebem o poder de serem, neste momento então, serem feitos filhos de Deus. Eu deixo de ser criatura de Deus para ser agora filho dele, através de Cristo no meu coração. E se o filho conhece o Pai, e o Pai conhece o Filho, assim Deus quer que você conheça a Ele. Assim Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal para com Ele. Por isso que Davi, ele vem e fala ao nosso coração:
nesse versículo 1 do Salmo 23, quando ele começa o texto assim. Ele não termina, ele inicia o texto informando ao povo de Israel uma relação muito íntima, muito pessoal que ele tinha para com Deus. Porque ele fala: o Senhor é o meu pastor. Ele não está dizendo que o Senhor é pastor de fulano, de beltrano, não. Ele nem está dizendo que não é. Ele está colocando que ele tem uma relação para com Deus. O Senhor é meu pastor. E essa mesma forma de agir tem que ser a nossa. Nós temos que, no coletivo que somos povo de Deus, olhar de maneira individual para o Senhor e dizer: Senhor Deus, o Senhor é o Senhor do povo. O povo pertence a Ti. Mas como é bom saber que o Senhor, de maneira individual, o Senhor é o meu pastor. Que eu tenho para com o Senhor uma relação muito pessoal, muito íntima, porque assim o Senhor quis. E como o filho conhece o pai conhece o filho, o Senhor me fez ser filho, teu filho, através de Cristo, para que eu tenha uma relação pessoal para contigo. Eu não vou olhar para o céu e dizer: o Senhor Deus está no céu. Eu vou olhar para o céu e dizer: o Senhor Deus é meu Pai. A minha relação é íntima, pessoal com este Deus. Assim Davi olha para Deus, e assim Davi nos ensina também a olhar para Deus, coisa que o povo de Israel naquela época não conseguia entender. Porque eles olhavam Deus de maneira que Deus é o Senhor da nação, do povo, e não de maneira tão individual como Deus colocou ali para Davi, e Cristo mostra também na parábola da ovelha perdida. O Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque Ele me conhece. Me conhece em quem? Me conhece em Cristo. Em Cristo Ele me conhece. E me dá condições de quê? De eu conhecê-lo também em Cristo Jesus. O segundo aspecto, nesta manhã de domingo, querido irmão e irmã, você que vem em busca da palavra do Pai para o teu coração, o segundo aspecto é que o Senhor é meu pastor porque Ele me provê. O Senhor é meu pastor porque Ele me alimenta, Ele me provê as minhas necessidades. As ovelhas, obviamente, não podem expressar a sua necessidade. Uma ovelha, ela não pode expressar a sua ansiedade. E o pastor humano, então, ele tem que ir atrás daquela ovelha e saber conhecê-la para poder verificar a sua necessidade da ovelha, a necessidade do rebanho, de cada ovelha. Da mesma forma, a Bíblia diz então que não temos que orar longas orações para que Deus possa ouvir a nossa voz. Como os pagãos faziam em Cristo, em Mateus 6, é contrário a esse tipo de prática de repetição. Porque o nosso Criador está ciente das nossas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Deus te olha de maneira individual e coletiva. E Deus sabe, Marta, o que você precisa agora nesse momento de paz no teu coração. Você não se gosta de paz, porque perdemos pessoas amadas nas nossas vidas. É paz. Deus te conhece. E Ele pode te dar essa paz, está te dando essa paz para suportar o pesado. Por isso, Marta, entende que você hoje entrou na casa do Pai. No dia seguinte, eu sepultar sua mãe. No dia seguinte. Nosso Criador está ciente das nossas necessidades, mesmo antes de nós pedirmos a Ele. As ovelhas precisavam de pastagens de Ana Carolina verdes. Pastagens verdes. É o que elas precisavam. Essas pastagens são ricas e verdejantes, onde as ovelhas precisam deslocar de um lugar para o outro para poder comer, para poder se alimentar. Porque naquele lugar onde elas são colocadas, elas ficam satisfeitas, porque a pastagem é rica, a pastagem é verde. Os campos e até parte do deserto, em Israel, na Palestina, ficavam verdes durante o inverno, irmãos, e até durante a primavera. Até parte do deserto ficavam verdes durante o inverno e até parte da primavera. Mas quando chegava o verão e o outono, os campos não estavam mais verdes. E os pastores então eram obrigados a levar as ovelhas para outros lugares, onde elas pudessem encontrar, ele encontrasse pasto verdejante para que elas pudessem comer. E aí eu digo para você uma expressão: o cuidado de Deus está representado aqui no cuidado do pastor, que Davi é, e aqui ele fala sobre esse assunto. O cuidado de Deus não é sazonal. A palavra bem diferente, sazonal. O que é sazonal? Algo que acontece em um período de tempo. Acontece naquele período e não acontece depois mais de outro período de tempo. É algo sazonal. Eu digo que o cuidado de Deus não é sazonal. Deus não cuida de você só em determinado período de tempo. Deus cuida de você igual uma pastor da ovelha. Se no inverno e na primavera o campo estava verde, ali ele deixava a ovelha para a ovelha poder se alimentar. Mas se no verão, no outono, o campo não estava mais verde, então ele procurava outro lugar que tivesse pastagem verde para que a ovelha pudesse se alimentar. O cuidado de Deus é contínuo
contínuo, não é sazonal. Cuidar de Deus ele é constante, ele é contínuo, ele é abundante. Por isso Davi fala, o Senhor é meu pastor, ele era pastor Davi. Ele sabia que a ovelha, ele sendo pastor, sempre procurava um lugar para que ela pudesse se alimentar. Ele sempre procurava um pasto verdejante, para que ela não pudesse deslocar muito e ficasse por ali satisfeita, comendo, se alimentando. Da mesma forma, Deus age da mesma forma. O cuidado dele é abundante, o cuidado dele é constante, o cuidado dele é contínuo. Deus nunca deixa os seus filhos sem alimento, e o nosso alimento sempre foi, sempre será a palavra do Pai. É a palavra de Deus que alimenta o coração da ovelha, que alimenta o coração do homem e da mulher. É a palavra de Deus que nos dá força para enfrentarmos um mundo mau, um mundo caído, um mundo que está no maligno, como diz a Bíblia Sagrada. E a igreja é o farol que ilumina o mundo caído, que a igreja expressa a luz de Cristo. E esse Deus que é o nosso pastor, nos cuidou de cada um, é o Deus que nos dá sustento constante, contínuo e abundante, como era o pastor Davi para as suas ovelhas. Os pastores não permitem que as ovelhas bebam água corrente. E aí há uma curiosidade bem interessante para ele usar. Os pastores não permitiam que as ovelhas bebessem água corrente ou água dos rios. E aí vem a pergunta, mas por que? Seria interessante levar a ovelha para perto de um rio e ela pudesse beber aquela água? Por que então ele não permite? Porque quando a ovelha se curva para beber a água do rio, ela pode cair nela no seno do esposo. Então o pastor, com cuidado, ele tira a água do poço e leva para a ovelha beber em lugar seguro, água fresca, para que ela possa beber sem se machucar ou sem ela cair. Ele vai no poço e ele recolhe a água do poço, mas o poço do Oriente Médio são profundos e requerem mecanismos especiais para extrair água. E Davi, que é pastor, ele fala que Deus possui esses mecanismos especiais, Camila, para extrair água e dar a ti de beber água fresca, que renova a sua mente, renova o seu coração e renova a sua vida, refresca o nosso rosto. Água fresca, Deus nos dá essa água. Deus cuida de nós, por isso que Ele de fato é o meu pastor, o seu pastor, porque Ele cuida de nós, refresca a nossa fronte quando nós estamos debaixo do sol tremendo, esquenta a nossa cabeça, mas Ele nos refresca. Não precisamos nos preocupar a ponto de entrar em desespero. Não entre em desespero, igreja presbiteriana de Irajá, povo de Deus localizado nesta terra. Não entre em desespero por nada na sua vida, não importa o que esteja acontecendo contigo. Não entre em desespero, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele provê. Ele traz a Nelson Monteiro provisão. Eu não gosto muito dessa expressão. Deus proverá, e é verdade, Deus proverá, Ele provê nos nossos corações. Não precisamos entrar em desespero, não precisamos, pois assim como o pastor está ciente da necessidade do rebanho e conduz a ovelha para águas tranquilas, pastos ricos e verdejantes, Deus também está ciente das nossas necessidades, e Deus sabe como satisfazer nossas necessidades de acordo com o querer dele, de acordo com a vontade dele. Ele sabe como satisfazer a ti que está colocado aqui neste lugar. Por quê, meu pastor? Porque Deus é o dono da prata e do ouro. É Ele que é o dono da prata e do ouro. Ele que tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Salmo 62, versículo 11. Todo o poder está nas mãos de Deus. Tudo que existe na terra pertence a quem? E veja, a Deus. A Deus. Tudo pertence ao Senhor Deus. Inclusive nossas vidas pertencem a Deus. E para terminar, o meu aspecto de conhecimento, Deus é aquele que nos conhece. O Senhor é meu pastor porque me conhece. O Senhor é meu pastor porque me provê, me alimenta. E o Senhor é meu pastor porque me protege. Salmo 23, o verso 4, parte A, parte inicial. Você conhece, é forte esse texto. Vamos juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Para por aí. Vamos de novo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal. O Senhor é o pastor porque me protege. A frase sombra da morte, que é usada aqui, retrata a morte como uma sombra profunda, retrata a morte como uma escuridão profunda. Esta imagem da morte complementa a metáfora do pastor, porque o pastor às vezes tem que levar seu rebanho para pastagens, através de lugares perigosos, ou de penhascos pontiagudos. Então, além do risco do pé escorregativo, esse pastor indo na frente, levando o seu rebanho, poderia cair, ou a própria ovelha poderia cair, a chance também que esse penhasco pontiagudo pudesse ter animais selvagens que poderiam atacar a ovelha. No entanto, as ovelhas que seguem o caminho do pastor não precisam se preocupar com predadores ou se preocupar com penhascos. Por quê? Porque o pastor os combaterá. Davi fala desse pastor maior, que maravilhoso que é Deus. Ele diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, diz Davi, mal nenhum, porque tu, Senhor, que é o meu pastor, está a igreja comigo, diz Davi. Davi sabia que ele não ia andar sozinho, como nós sabemos também. Nós não andamos sozinhos. Nós podemos não ver ao nosso lado uma pessoa física humana do nosso lado, mas tantas vezes também nós temos pessoas à esquerda, pessoas à direita, pessoas à frente, pessoas atrás, no nosso entorno, e não temos intimidade com nenhuma delas, e nenhuma delas pode nos ajudar. Nós podemos não ver Deus do nosso lado, podemos ter a percepção da visão humana de ver Deus ao nosso lado, mas a Bíblia Sagrada, finalmente, a palavra de Deus diz que Ele está ao nosso lado, porque tu estás comigo. Aonde eu ando, o Senhor anda comigo. A escuridão simboliza as diferentes estações da vida de Davi. Sua vitória sobre Golias foi um ponto de virada para o bem e para o mal. Como é que é isso? Porque para o bem e para o mal, Davi vencendo Golias foi o ponto marco de virada da história de Davi. O bem ou o bom foi que ele conquistou inconscientemente o coração do povo de Israel. O povo amou Davi, como Davi derrotou Golias. O jovem, o adolescente, derrotou Golias, salvou o povo. O povo, então, de maneira inconsciente, amou a Davi. Amou a Davi nesse momento. Ele conquista o coração de Israel. O ruim é que quando ele derrota Golias, ele conquista o coração de Israel, mas também promove o inverno no coração de Saul, que era o rei de Israel. A morte então segue a Davi, como segue nós também. A morte segue a Davi em todos os lugares. Em Keila, os filisteus fugiram diante dele, Davi. Os filisteus queriam matar Davi, mas fugiram diante dele, porque Davi andava com Deus, e Deus protegia Davi. Em seguida, Davi teve que correr para salvar sua própria vida. 1 Samuel 23, verso 29. Davi corre agora para salvar a sua vida. Ao mesmo tempo que o inimigo foge dele, porque Deus está com ele, Davi também tem horas que ele é obrigado a fugir do inimigo também. Ainda que Deus estivesse com ele é obrigado a fugir. Então a morte seguiu Davi, irmãos, em todos os momentos da vida de Davi. A vida dele teve várias estações, como a nossa também tem. Como a nossa também tem. Tem hora que a nossa vida parece um inverno, com V, inverno. Tem hora que a nossa vida parece um verão, tudo reluz, tudo maravilhoso e agradável. A vida de Davi também foi assim. A gente observa também. Deus criou Davi ao trono e ele realmente criou Davi para o trono de Israel, destronando Saul através do vale da sombra da morte. Porque como Davi foi perseguido para poder chegar a ser rei, como ele foi rei em Israel durante 40 anos, como o pastor conduz o seu rebanho a pastos verdes, por penhascos pontiagudos, onde a ovelha ou o próprio pastor podem cair, mas ele conduz porque ali vai encontrar um pasto verde. Assim também o pastor conduz o rebanho, irmãos, sobre o vale da sombra da morte. Assim foi com Davi e assim como é conosco também. Mas a mão de libertação de Deus estava sobre Davi, mesmo ele andando no vale da sombra da morte. Só a presença de Deus na vida de Davi era muito mais forte que a presença da morte na vida de Davi. Davi sabia que Deus andava com ele. Da mesma forma que todos nós estamos colocados aqui, temos que ter no coração a certeza que nós não andamos sozinhos, mas Deus anda conosco em todos os lugares onde passamos. Então, em todos os lugares que você passa durante a semana,
a sua própria casa, a condução para o trabalho, ou para uma faculdade, para uma escola, para os seus compromissos durante a semana, Deus anda com você. Quando você conversa com alguém, com qualquer pessoa, conhecido ou desconhecido, Deus está com você aqui também. Quando você volta para casa à noite, na sua entrada ou saída, Deus anda com você. Nós temos que ter certeza que o povo de Deus anda lá do seu povo, anda ao nosso lado. E Ele olha para você de maneira individual, guardando você em todos os momentos aonde você anda. Os problemas não estarão ausentes das nossas vidas. Há estações das nossas vidas em que nossa própria existência parece que está ameaçada. Talvez alguns se sintam assim nesse período agora que estão vivenciando. Sintam sua existência ameaçada, por isso estão gaguejando, tentando de alguma maneira reagir sobre aquilo que estão vendo. Queridos irmãos, mas eu digo uma coisa para você, e digo como pastor que sou também: confie em Deus, confie no Supremo Pastor, que é o Senhor Deus, porque o Senhor, de fato, é o meu pastor, é o seu pastor, é o nosso pastor. Eu digo uma coisa para você no nome do Senhor Jesus: reis caem, reis são levantados também, reis são levantados e reis caem. Se a noite emerge trazendo escuridão, eu digo que o dia nasce trazendo luz. Povo de Deus, não se abale, continue crendo no poder do Criador, porque o Senhor é o meu e o seu pastor, e nós confiamos naquele que nos guia, porque aquele que nos guia não é homem, aquele que nos guia não é mulher, aquele que nos guia, irmãos, é Deus, é o Senhor nosso Deus, é Ele que anda conosco por todos os lados, é Ele que nos conhece, é Ele que nos provê, é Ele que nos protege, é Ele que anda com a gente pelo vale da sombra da morte, mas é Ele também que derrama sobre nós água fresca, que nos limpa, nos lava, nos purifica. É Ele também que nos dá a pastagem verdes, fazendo que a gente chegue num único versículo, numa única frase, e consiga ser abençoado e multiplicado com uma única e simples expressão, que eu pedi que você faça comigo agora neste momento, repetindo o início do versículo 1 do capítulo 23 do Salmo 23. Vamos juntos, guardando em nosso coração: o Senhor é o meu pastor. Quer completar agora para finalizar? Nada me faltará. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, querido irmão, porque de fato Ele é o nosso pastor e nós confiamos no Supremo Pastor. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Ministério de adoração e louvor, com o último cântico, louvando a Deus nesse lugar, e em seguida estaremos orando e pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, e não esquecendo, mas lembrando que a noite tem mais para você. A noite tem mais palavra, a noite tem cultos ao Senhor 18h30, onde entraremos aqui com o coração jubiloso, cheio de alegria, porque para nós Ele sempre será o nosso pastor. Deus,
em seguida estaremos indo para os nossos lares, nossas casas, nossos compromissos, aquele que já voltou, vai para casa, aquele que não voltou, vai voltar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, louvado e glorificado seja neste lugar o teu nome, Senhor Deus. Ó Pai, amamos o nosso Brasil, o nosso país. Estamos vivendo um momento importante na vida da nação. Temos esta eleição que hoje será resolvida, ó Pai, se assim o Senhor permitir. Então, como povo de Deus, nós te clamamos agora, Senhor Deus, aquele que for do seu querer, sua vontade, que foi eleito, a tua igreja ora para que o Senhor derrame a tua graça sobre este ou sobre aquele. Não importa para nós quem vai ser, importa para nós, Senhor Deus, que nossas orações vão chegar ao teu trono, para que o Senhor olhe para essa pessoa e para que o Senhor abençoe essa pessoa, Pai, independente do nome que for eleito hoje, Senhor Deus. Aprendemos contigo, Pai, e a vida cristã, através do Espírito Santo, nos dá maturidade, para entendermos, ó Pai, que não é o nosso querer, nossa vontade que deve prevalecer, mas o seu querer, a tua vontade e a tua permissão. Cabe a nós fazermos isso agora, Senhor Deus, como o teu povo, que o povo de forma coletiva, mas que o Senhor olha de forma individual cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, a tua bênção sobre aqueles que hoje, Senhor Deus, irão ser eleitos nos estados, ó Pai, ou, Senhor Deus, na presidência da República. Porque queremos, Senhor Deus, que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, sobre o teu povo, sobre o nosso país. Então, independente, Senhor Deus, de partidos ou ideologias, de nomes, não nos importa isso, porque nós sabemos que se o Senhor colocar a tua mão, quem estiver lá será orientado por ti. É isso que a gente crê, que a gente acredita. Isso está mais do que, Senhor Deus, o lado intelectual humano. Isso vem do lado espiritual. É forte. É algo que o ser humano não pode resistir, por mais que queira até resistir, mas vai fazer aquilo que o Senhor quer que faça, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem todo o poder. Entendendo isso, sabendo isso, para nós o nome não importa. O que importa para nós é que o Senhor coloque a sua mão, porque o Senhor colocando a sua mão, Senhor Deus, o Senhor modifica os corações, modifica as intenções, modifica o homem, modifica a mulher. O Senhor modifica todas as coisas, Pai, porque todas as coisas estão debaixo das tuas mãos, do crivo das tuas mãos. É isso que o mundo lá fora não entende, Pai. E pensa que o governo lá de fora, Senhor Deus, são os outros que governam, é o Senhor que governa, o Senhor que é Deus, o Senhor que detém o poder, e tudo acontece debaixo da tua permissão. Teu povo ora para que o Senhor derrame o teu poder na nossa terra, e que possamos, ó Pai, respirar em 2023 ares, melhores ares, Senhor Deus, não importando quem esteja naquela cadeira. O que importa é que o Senhor oriente quem esteja lá. Por isso nós vamos orar, por isso nós vamos pedir, e é nesta certeza, Senhor Deus, que o teu povo está tranquilo, está em paz, não há desespero, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Em nome de Jesus, meu irmão e irmã, receba esta oração. Que Deus te abençoe, que Deus te consagre, que Deus te dê alegria ao teu coração, que o domingo inteiro seja de alegria para o teu coração, para a tua casa, para a tua família, e que as coisas externas não venham atrapalhar a alegria que vem espiritual que vem de Deus no trono para ti, porque o Senhor te ama, e no coletivo Ele te enxerga de forma individual. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, receba a bênção, querido irmão e irmã. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, em a unção, o amparo, o sustento
séculos. Cantemos o último cântico, estaremos a porta para cumprimentar em nome de Jesus.